A paz do Senhor Jesus. Amém. Opa, estamos aqui no encontro dos mensageiros, seminaristas, iniciantes e convidados. Eu gostaria de tratar esse assunto com os irmãos sobre obediência. O que a Bíblia diz sobre a obediência? O melhor que podemos fazer pela nossa vida é amar a Deus e obedecer os seus mandamentos. Que maravilha, né? É o melhor que podemos fazer da nossa vida, obedecer a Deus e seus mandamentos. A Bíblia diz em Deuteronômio 30, 15 e 16: Vê que hoje te pus diante de ti a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que eu hoje te ordeno, de amar ao Senhor teu Deus, de andar nos seus caminhos e de guardar os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus preceitos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra em que estás entrando para a possuíres. Amém? Ou seja, todo o ser, o homem, a pessoa que é obediente a Deus, a palavra do Senhor, ela é uma pessoa que prospera, ela é uma pessoa abençoada, ela é uma pessoa que vive bem consigo próprio, ela vive bem com a família, ela vive bem na igreja, ela vive bem e ela transmite aquilo, aquele bem, aquela paz, aquela força que ela tem, que ela recebe de Deus, por ser obediente a Deus, ela consegue transmitir para a sua família, para a sua casa e para a sociedade em geral. Em Deuteronômio 10, 12 e 13 diz: Agora pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus requer de ti? Senão que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos e ames, e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, que guardes os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que hoje te ordeno para o teu bem. Irmãos, nós amamos as pessoas, nós amamos viajar, nós amamos viver, nós amamos porque nós temos amor. Ama talvez uma roupa, ama uma pessoa, ama um carro, nós amamos, mas todos esses amores, eles precisam estar em segunda instância. O que Deus está dizendo aqui é: se ouvires a palavra do Senhor hoje e amar a Ele, a Deus, de todo o teu coração, de todo o teu pensamento e de toda a tua força, o Senhor te abençoará. Amém. Porque esse é o primeiro de todos os mandamentos. E desses dois mandamentos, que é amar a Deus e o próximo como a ti mesmo, depende toda a lei e os profetas, como está lá no livro de São Mateus, capítulo 22, no versículo 34. Como é que a lei, a graça e a obediência estão interrelacionados? A lei, a graça de Deus e a obediência, como é que eles estão interrelacionados? A Bíblia diz em Romanos 5, 20: Sobreveio, porém, a lei para que a ofensa cresça, mas onde o pecado cresceu, superabundou a graça. Fale graças a Deus. Graças a Deus. Em Romanos 3, 20 diz que ninguém será justificado de Deus, dele, por Deus, por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Portanto, compreende-se que a lei é um refluxo do caráter divino, de seu amor e justiça. A lei não salva, mas nos revela nossa condição de pecadores, ou seja, nos mostra que estamos perdidos e que necessitamos de um Salvador. A graça de Cristo foi manifestada a todos os homens, porque Cristo morreu por todos,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. São João capítulo 3, 16. Porém, a fé e a graça não anulam a lei. Ao contrário disso, confirmam. Anulamos, pois, pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Está em Romanos 3:31. A obediência pode nos prover proteção. A obediência pode nos prover proteção e, consequentemente, livrar-nos de doenças. A Bíblia diz em Êxodo 15, 26: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os ouvidos aos seus mandamentos, e guardarem todos os seus estatutos, sobre ti não enviarei nenhuma das enfermidades que enviei sobre os egípcios, porque eu sou o Senhor que te sara. Veja o valor da obediência. Que maravilha, né, irmãos? A obediência é a chave para a vida de sucesso. Graças a Deus. A Bíblia diz em Josué 18, em Josué 1:8, Josué 1:8: não se aparte da tua boca do livro desta lei, antes medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Irmãos, todo mundo quer ser bem-sucedido, né? Todo mundo quer ter paz, todo mundo quer ter saúde, todo mundo quer prosperar, todo mundo quer viver seus dias bens. Mas infelizmente nem todos querem obedecer. É aí onde gera o problema, porque começa na obediência em casa, crianças e jovens, por exemplo, mas na igreja tem os tutores, tem os sacerdotes, tem os ministros, tem as missionárias, os missionários, os mensageiros, tem os dirigentes, e existem as normas e regras, e muitos não querem obedecer. Quando não se obedece, atrai para si uma maldição, as portas ficam fechadas, os problemas virão, o inimigo vai achar uma brecha e vai atrapalhar a vida da pessoa desobediente. Mas aquele que é obediente, o Senhor faz prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Aleluia. Seremos avaliados em termos da nossa obediência aos mandamentos de Deus. A Bíblia diz em Mateus 5,19: qualquer, pois, que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Que coisa linda, né? A obediência é um dos resultados de amar a Deus. A Bíblia diz em João 14, 15 até 23: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Respondeu-lhe Jesus: se alguém me amar, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos a ele e faremos nele morada. Que maravilha! O Espírito Santo só será dado àquele que obedece a Deus. A Bíblia diz em Atos 5:32: e nós somos testemunhas dessas coisas, e bem assim o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Jesus obedeceu ao seu Pai, dando-nos um exemplo de como devemos obedecer ao Senhor. A Bíblia diz em Hebreus 5, 8, 9: ainda que era filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, veio a ser autor de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. O próprio Cristo disse: se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai,
e no seu amor permaneça. Capítulo 15 de São João, versículo 10. Deus aconselha-nos que obedeçamos a lei, as leis do nosso país. A Bíblia diz em Romanos 13, 1 e 2: toda alma esteja sujeita às autoridades governamentais, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste às autoridades resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Amém? Amém. Essa mensagem aqui de Romanos 13, quando fala sobre nós obedecemos às leis governamentais, infelizmente, irmãos, muitos cristãos, muitos irmãos, leva muito de qualquer jeito e acha que eu sou crente, eu não preciso obedecer às normas, às leis, isso é para o povo do mundo. Não, é para o cristão também. As normas, as regras, é por isso que existem as hierarquias parlamentares: vereador, prefeito, governo, presidente. As hierarquias, cada um no seu setor, as esferas. E nós, muitas vezes, passamos batidos e perdemos muitas bênçãos de Deus, porque vem normas, vem regras, vem a lei, vem a situação que precisa obedecer e cumprir em nossas vidas mesmo, particular. E também no dia a dia das igrejas, da própria obra do Senhor. E isso atrasa a vida de todos nós, se nós estivermos enquadrados na desobediência. Por isso que nós precisamos ser obedientes. Porque numa casa sem norma, sem regras, sem ordem, vira bagunça em casa, na escola, na empresa, na igreja também, e na sua vida também, na minha vida também. Então ela não pode ser desordenada de qualquer jeito. Vamos levando de qualquer jeito. Não pode ser de qualquer jeito. As normas precisam ser obedecidas, seguidas. Então, igreja, trazendo para o nosso lado particular de cada um, se cada um obedecer aquilo que precisa obedecer, pode ter certeza, as coisas começam a mudar na nossa vida. Obedecer, as coisas começam a mudar. Tem algum versículo aqui que fala sobre obediência, que eu vou citar aqui. Aqui não é versículo, é uma frase. A obediência está diretamente relacionada com o amor. Se amarmos a Deus, vamos obedecer os seus mandamentos, amém? Obediência a Deus, na Bíblia. Quem dera, aqui já é em Deuteronômio 5:29. Deuteronômio 5:29. Quem dera eles tivessem sempre no coração esta disposição para temer-me, diz Deus, e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. Agora eu fiz lembrar de uma maldição hereditária na minha família. Eu, missionário Amon, uma maldição hereditária. Meu pai era pingunço, ele era cachaceiro, ele era endemoniado, ele era mulherengo, ele era prostituto, ele era todo sem Deus, o meu pai. E os meus irmãos mais velhos, cumpre-se a palavra, Deus é o Deus zeloso, que Ele visita a maldade dos pais nos filhos até terceira e quarta geração, certo? Então, os meus irmãos mais velhos tiveram seus filhos, e esses meus irmãos, filhos de meu pai, que não seguiram o que eu segui, tiveram a vida amaldiçoada. Eles herdaram essa maldição de bebida, de mulherengo, de atrapalhada sem servir a Deus, idólatra, e pagaram o preço terrível na vida deles com sofrimento. Hoje tem eles com 68, outro com 70, e até aí chega no fim da vida,
Agora que eles estão buscando a Deus, graças a Deus. E os filhos desses, meus irmãos, os filhos dos filhos, e os filhos dos filhos dos filhos, que é a terceira e quarta geração, se não se entregar para Deus, se não se converter, se não seguir os caminhos do Senhor, aquela maldição vai seguindo, vai seguindo. Tem que ter a quebra da maldição. Se eles se entregarem para Deus, o sangue de Jesus purifica de todo. Então hoje é um testemunho rápido. Hoje eu tenho meus irmãos, o mais velho da minha família, Nata, que tem outros irmãos mais velho, dessa maldição que eu falei para os irmãos, de outras famílias constituídas desordenadamente, que vem a maldição da família até agora. Esse meu mais velho ficou 3 anos de gadareno, morador de rua, bebendo, não conhecia ninguém, o diabo roubou a memória dele, e por final, depois, e o filho dele, do mesmo jeito, com a maldição, lá em Taubaté, um testemunho que eu estou dando, agora com 40 anos, seguindo a mesma rebeldia, a mesma desobediência, ou seja, o filho do meu irmão é a terceira geração. Então, se o filho desse meu sobrinho, filho do meu irmão, se o pai não se converter e seguir o caminho, pôr os filhos para seguir os caminhos de Deus, essa maldição vai pegar, porque ela vem de terceira até quarta geração. Então, por isso que tem que evangelizar, falar para a pessoa se converter e se entregar para Deus. Esse meu irmão de 3 anos, ele teve que ficar sem nada. Outro relacionamento que arrumou, perdeu. Os filhos rebeldes, cachaça para tudo quanto é canto, briga e confusão. Quando ele estava sem nada, ele foi parar na minha casa, na casa da minha mãe, das minhas irmãs, e de lá, ele sem nada, sem dinheiro, sem poder voltar para a casa dele, e ainda com a facada que levou do bucho na barriga, por causa de briga que arrumou no boteco. Aí, quando ele ficou no pó, idólatra, incrédulo, falava mal de igreja, não queria saber de igreja. Hoje, aí 1 ano e meio, orando por ele. Minha mãe ficou 25 anos, da Deus é Amor, orando por ele, todo dia, minha mãe, orando para Deus fazer a obra. Hoje, é ele que me chama para ir para o culto, porque ele está mais crente do que os crentes de 100 anos. Hoje ele aprendeu o caminho, porque ele ouviu a palavra, a oração quebrou a maldição, e o principal, obediência, que é o tema dessa palavra. Então, a obediência realmente quebra a maldição. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros, porque tinha o costume na época deles fazerem as oferendas com gordura de carneiro, para a fumaça, o cheiro chegar até as narinas de Deus, e Deus recebia aquilo no Antigo Testamento. Mas aqui está dizendo: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que obedeça a sua palavra? O que adianta andar quilômetros a pé? O que adianta jejuar até 5 horas da tarde? Para que adianta estar todo dia na igreja, se ela não for uma pessoa obediente? Esses sacrifícios não dá nada, não faz efeito. Então, ser obediente faz muito mais efeito do que fazer sacrifício. Amém? Amém. Se vocês me amam, disse Jesus, obedecerão os meus mandamentos. João 14, 15. Assim, quem me ouve, me obedece. São estrangeiros que se submetem a mim. Salmo 18, 44. Está se referindo ao crente rebelde, conhecedor da palavra de Deus, que segue ao Senhor, conhece ao Senhor Jesus, e no entanto, esse estranho, como está dizendo, assim, quem me ouve, me obedece. São estrangeiros que submetem a mim. Esses estranhos, você já viu? Na igreja, na nossa casa, na família, em tudo quanto é canto, o crente, o servo de Deus, a serva do Senhor, tantos anos de igreja, conhecedor da palavra de Deus, e às vezes dá mau testemunho, dá mau exemplo. E uma pessoa estranha que chegou ali, ela chega na igreja a primeira vez, ela não quer nem que pisque, ela quer reverência. Ela quer ouvir a palavra, seja uma criança, um irmão, um obreiro, um mensageiro, quem está a palavra, ela quer ouvir a palavra, ela quer receber de Deus. E o servo ou a serva de 100 anos de igreja, modo de falar, fica com tititi, quer atender celular, vai no banheiro fora de hora, aquele inferno.
Então, assim quem me ouve e me obedece são estrangeiros que submetem a mim. Salmo 18:44. Por que vocês chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Jesus perguntando, Lucas 6:46. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Amém? Amém. Atos dos Apóstolos 5:29. Aqui também tem perigo. Ele obedece. Quem obedece a Deus, obedece a Deus. Calma, tem que pedir a Deus entendimento, que aqui o versículo diz, porque Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que os homens. Muitos não obedecem seus dirigentes, não obedecem a obra de Deus, não obedecem a palavra. Não, eu vou obedecer a Deus. Calma, tem que pedir a Deus entendimento, que não é bem por aí, né? Aqui é Atos dos Apóstolos 5:29. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Tiago 1:22. E para finalizar, só mais 2. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Amém. Hebreus 5:8-9. E vou terminar aqui com esse versículo que diz assim: como filhos obedientes, 1 Pedro 1,14. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Amém? Amém. Então, todos nós éramos aqui ignorantes. Nós não podemos se deixar se moldar, voltar àquilo que nos prejudicava. Não nos deixemos, mas nos renovemos na obediência à palavra do Senhor Jesus. Amém? Amém. Então, que Deus abençoe. Vamos ser mais obedientes a partir de hoje, em nome de Jesus.